Jesus, na voz tinha carinho, nas palavras muito amor. Meu dia era nublado, mas na hora o sol raiou. Versículo do dia. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glórias a Deus. É uma alegria, uma satisfação de podermos estar aqui, mais uma oportunidade que Deus nos concede para levar ao ar o programa Boa Noite com Deus, todos os sábados, pela Rádio Mais Alegria 1060 AM. E você, nós ficamos gratos com a sua audiência. Como todos os sábados você está aí para nos prestigiar, e nós ficamos gratos a Deus por isso. É sempre bom, para mim é sempre bom, e por certo, você que está nos ouvindo também é bom, ouvir a palavra de Deus, ouvir da parte de Deus. O que mais esse mundo precisa nos dias de hoje é Deus. O mundo não vai muito bem, e todos nós sabemos que ele não vai bem. Há muita desesperança, há muito temor, há muito desamor. Mas aqueles que esperam em Deus, com certeza, sabem que dia melhor virá. Aquele que anda com Deus tem a esperança de que o dia ele vai estar melhor. Ele vai poder contemplar a justiça de Deus. O que todo homem quer neste mundo é justiça. E por vezes a gente vê as pessoas pedirem justiça, não é verdade? Muitas pessoas que perdem, às vezes, seus entes queridos, perdem seus familiares, perde um amigo, né? Ele clama e vai na frente da televisão, na frente das câmeras e pede justiça. Eu quero justiça. E parece que é uma palavra muito usada no nosso meio, mas que ninguém dá crédito. Por que não dá crédito? Porque a justiça dos homens, ela não se estabelece. A justiça dos homens deixa muito a desejar. E por vezes, aquele que clama por justiça, o tempo passa e a vida dele passa e a justiça não se estabelece. Mas eu quero falar nesta noite de alguém que é justiça. Alguém que sabe exatamente o que é justiça e fará justiça. E nós, aquele que crê nele, verá a justiça se estabelecer, porque ele é justiça, porque ele pratica a justiça. E eu falo de Jesus.
Nesta noite eu quero falar de Jesus. Não há outro nome melhor para se falar num sábado à noite, né? Aonde as pessoas estão em suas casas, recolhidos, descansando de um dia trabalhoso, de uma semana de muito trabalho, né? Uma semana de lutas, às vezes muitas dificuldades, né? Então, nesta hora, o bom é ouvir de quem tem para dar a esperança. E é Jesus nesta noite que vamos falar dele, porque Jesus é a luz do mundo, e por isso nós vamos falar dele. E antes de falarmos dele, vamos ouvir uma música, e depois então vamos falar a respeito de Jesus. Resolvi pedir a Deus para que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pois tua vida em mim, Deus permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais me esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Intercede por ti, trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Intercede por ti, trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, que estamos na Tua presença para levar esse programa, Senhor, e anunciar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão em sintonia, Senhor, com a rádio neste momento, e
nos dê graça, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comera pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Louvado seja Deus. Vimos aqui uma passagem da Bíblia, onde a multidão, não vendo Jesus, o procurou e o encontrou em outro lugar, no outro lado da margem do rio, do mar. E eles ficaram querendo saber como chegou aqui. E Jesus, então, disse que eles estavam o procurando, não porque queriam saber da salvação, queriam saber a respeito de Deus, mas estavam procurando porque Ele havia alimentado, Ele havia dado comida. Estavam procurando o que comer, queriam comer, porque onde Jesus andava havia uma multidão. E muitos o seguiam porque queriam se alimentar, queriam receber de Jesus alguma coisa. Uns iam para receber curas, outros iam para receber libertação, outros iam para comer. Meu amigo, meu irmão, o dia de hoje não é muito diferente. Muitos procuram a Deus para se satisfazer na sua vida, para comer, para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido, para ser importante. Mas poucos procuram verdadeiramente a Cristo, a Jesus, para receberem a salvação, para receberem o perdão de Deus. E Jesus está muito importa para Jesus, e muito preocupado e muito interessado por aquele que o procura para conhecer o reino de Deus, para conhecer e receber a salvação. Jesus procura aqueles que querem reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele pode perdoar os pecados e pode levá-lo para a vida eterna. Porque as coisas que as pessoas procuram nesta terra, elas são passageiras. Elas não duram muito. Elas são, no máximo, para esta vida. Mas aquilo que Jesus quer dar, aquilo que Jesus quer trazer ao homem e tem preparado, e foi o que Ele veio fazer nesta terra, Ele veio trazer a salvação. Ele veio trazer a notícia de que há uma eternidade e que está preparado. Um reino precioso, e junto com Deus, a eternidade é que interessa para Jesus.
E o que ele trazia, que ele está trazendo, é a salvação. É indicando o caminho para se chegar a Deus. Porque diz a palavra que não há um outro caminho, e apenas há um só caminho, e o caminho é Jesus. A Bíblia relata que o único caminho é Jesus. Não há caminho diferente para se chegar a Deus. Se aquele quer chegar a Deus, muitos dizem: não importa o lugar que eu vou, não importa a religião, não importa isso. O que importa é que fala-se de Deus. Mas não é verdade. Há deuses por todos os lados, há religiões por todos os cantos. Nunca na face da terra houve tantas religiões, houve tantos deuses, né? Mas o único Deus verdadeiro é aquele que enviou o seu Filho, chamado Jesus. É este que foi enviado para que a humanidade o seguisse, para que a humanidade pudesse encontrar a Deus. Deus, olhando do céu, antes da vinda de Jesus, procurava um homem para que pudesse usá-lo para trazer a salvação, para salvar os homens, para comunicar a salvação. Mas diz a palavra que Deus não encontrou um justo sequer na face da terra, do qual pudesse usar para salvar a humanidade. Então, o seu Filho Jesus, nos céus, se prontificou e disse ao Pai: Pai, eu irei. Sabia Jesus que o sacrifício seria muito grande, seria um sacrifício impossível até para a humanidade, para o homem. Mas Jesus tomou esse encargo, o fez por amor. Quando ele fez esse gesto, em vir dos céus para a terra, para aqui salvar a humanidade, ele não tinha pecado, ele não pecou, e nesta terra não pecou. Era um sacrifício por demais importante, porque diria respeito à salvação dos homens. E ele, o que prontificou-se a fazer, o fez, e no dia certo, dia estabelecido por Deus, Jesus aparece aos homens e passa a pregar a sua mensagem. Ele não veio condenar o mundo, como diz a palavra, ele veio salvar o mundo. Muitos acusaram que ele estava julgando, condenando. Não, Jesus não condenou o mundo a ninguém. Jesus a todos acolheu e a todos ensinou e deixou os seus ensinamentos, que hoje ainda são proferidos, são levados ao conhecimento. A humanidade o rejeitou naquela época, e muitos hoje rejeitam, muitos não querem. Mas você que está nos ouvindo, por certo, é porque tem interesse na salvação, e faz bem, Melhor coisa não há para o homem nesta terra, senão aceitar a Cristo como seu Salvador e preparar o seu futuro na eternidade. Porque quando se fala de eternidade, talvez nossa mente não consegue imaginar, mas é a própria palavra que diz, o próprio termo, eternidade, é para sempre, sempre, e junto com Deus. E o que Deus tem preparado, o homem não faz ideia de tamanhas maravilhas Deus tem preparado para aqueles que haverão de herdar a salvação. Ao contrário
daqueles que não herdarão a salvação porque não aceitaram a Cristo, porque não se importaram com Deus, estes ficarão para a eternidade também, a eternidade. Não haverá, o homem não morre, o ser humano não morre, nunca morrerá. Haverá apenas posições onde eles estarão. Aqueles que aceitarão a Cristo estarão com Deus na eternidade e gozarão dos prazeres da vida agora como filhos de Deus. Deus tem preparado os céus de luz. Mas aqueles que não aceitarão a Cristo ficarão para a eternidade afastados de Deus. E diz a Bíblia que é muito ruim. Diz a Bíblia que é muito sofrimento ficar afastado de Deus para sempre. O arrependimento será tão grande, é como se queimasse, estivesse dentro de uma fornalha, queimando, de tamanho arrependimento. Aqueles que não herdarão a salvação, aqueles que não aceitaram a Cristo. Por isso que o homem tem que ter a responsabilidade, e eu falo nesta noite, com toda a convicção, de que o homem precisa, que a responsabilidade maior que ele possa ter é buscar a sua salvação, buscar a Cristo como Salvador e acertar o caminho para com Deus e também preparar esse caminho para si e quem sabe comunicar aos seus familiares, aos seus entes queridos. A salvação não é de brincadeira, isso não é brincadeira. Muitos levam, como disse Jesus, muitos procuram a Jesus para comer, para se satisfazer. Hoje está muito isso, está acontecendo muito disso. Vão na igreja para ficarem bem-sucedidos. Não é errado buscarem a Deus para terem uma vida próspera, ter libertação, ter um dia melhor. Isso não é errado, faz bem. Mas nisso não é o tudo. O importante é buscar a Cristo para ter essas coisas e principalmente a salvação. Porque sem salvação, estar buscando as coisas de Deus sem ter convicção da salvação ou sem procurar por ela, é uma perda de tempo. É caminhar para a escuridão. E ao chegar naquele dia, não terão certeza de salvação, não terão certeza para onde vão. O homem que não conhece a Deus é um sofrimento quando parte um ente querido. É uma angústia. Ele não sabe o tanto de tristeza que invade o seu coração, porque o seu ente querido partiu. Mas se essa pessoa partiu com Cristo no coração, porque aceitou a Cristo, claro que a perda sempre ela traz uma tristeza, da ausência, mas é uma tristeza diferente, é apenas porque não é a ausência da pessoa, porque o coração está preenchido, está alegre, porque sabe que estará aquele ente querido com Deus. Ao contrário, é um sofrimento eterno para aqueles que ficam e para aquele que vai. Por isso não podemos negligenciar em momento nenhum de acrescentar a Cristo como Salvador. Parece que esta palavra é um apelo de última hora, mas não é. É um apelo para que você se decida a buscar a Cristo. Se decida por Cristo. Pode não ter esta oportunidade uma segunda vez. Nós temos que contar com isso também. Porque a nossa vida, estamos vivos, estamos mortos. E a oportunidade que temos, devemos aproveitar. E hoje é dia de salvação. Hoje você pode aceitar a Cristo, mesmo onde na sua casa. Você fazer um propósito com Deus de aceitar a Jesus como teu Salvador. E amanhã, já alegre, entrar em uma das igrejas e fazer a sua confissão, declarar que aceitou a Cristo
e passar a viver uma vida com Deus. Essa é a nossa palavra, esse é o nosso desejo. Por isso, fica o nosso convite nesta noite. Aceite a Cristo como Salvador, não perca a oportunidade. Este é o momento certo. Se você está triste, se você está desesperançado, se você está doente, se algumas coisas não vão certas na sua família, o momento é esse, o momento é buscar a Cristo, porque Ele poderá resolver os teus problemas. Amém? Nós vamos ouvir mais uma música e depois o pastor Edson vai nos trazer mais uma palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Em meio às provas, às lutas, em meio às aflições, eu glorifico ao meu Deus, pois Ele permanece fiel. Lutando no vale, quem me viu chorando no deserto, ficou surpreendido como meu Deus age. Eu digo que vale a pena ser servo, não nego que às vezes pensei em parar. Confesso que já tentei abandonar, mas minha fé me deu ousadia, e na ousadia eu fui profetizar. E quando o inimigo vinha contra mim, foi Deus quem lutou e nada pode me atingir. A minha vida está nas mãos de Deus, por isso se cumpriu o que Ele prometeu. E aquele que em nada acreditou ficou surpreso e me perguntou. Eu vi que não dava, mas como você venceu? Logo respondi, foi a mão do meu Deus. Foi a mão de Deus que me deu vitória, derrubando aquele gigante filisteu. Foi a mão de Deus que me tirou do vale e no deserto me fortaleceu. Foi a mão de Deus que ordenou a bênção quando eu pensava que iria perder. Foi a mão de Deus que mudou minha história, e é por isso que eu vou dizer: Deus é fiel. Com convicção eu posso dizer:
Programa Boa Noite com Deus, que vai ao ar pela Rádio Mais Alegria todos os sábados às 22 horas. Nosso abraço na paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão na audiência do nosso programa, você que costuma estar conosco todos os sábados, ou mesmo, quem sabe, está ouvindo pela primeira vez, você é bem-vindo para estar conosco durante esta 1 hora de programação. Que Deus, o nosso Deus, lhe abençoe, esteja com você, na sua casa, a sua família. Um abraço especial ao nosso querido irmão Avelino com a sua esposa, ali da Assembleia de Deus da Serrinha, que sempre estão na audiência do nosso programa. Um grande abraço, irmão Avelino. Que Deus lhe abençoe. Prezados ouvintes, texto bíblico que queremos ler hoje está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 12, cujo texto é o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Hoje queremos compartilhar com você uma palavra sobre exemplo. O que significa ser exemplo? Afinal, Paulo está dando uma ordem para Timóteo e dizendo ser o exemplo dos fiéis, quer dizer, na igreja, entre os crentes, na família de Deus, ser o exemplo. E o que significa, afinal, ser o exemplo? Ser exemplo pode ser algo que pode ser imitado ou copiado, ou a gente pode pensar no exemplo como um modelo. Então, o exemplo é aquilo que pode ser imitado. Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que é que Paulo estava dizendo? Eu sou modelo, faça, copie de mim, faça como eu estou fazendo. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a igreja que ele é um exemplo. Jesus também, de uma certa forma, ele disse que era exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos e ele disse que eles deviam fazer o mesmo. Se eu fiz isso, vocês devem fazer também. Jesus era um exemplo. Só que, se a gente pensar que o exemplo é aquilo que pode ser imitado ou copiado, então nós podemos pensar no exemplo que ele pode ser para o mal ou para o bem. Ele pode ser negativo ou positivo, você não concorda? Então, se o exemplo é algo que pode ser imitado ou copiado, também é para o lado negativo. E nós podemos ser exemplo para as pessoas que nos observam. Nós podemos ser exemplo dentro da nossa casa, da nossa família. Podemos ser exemplo para os nossos familiares, nossos vizinhos, no trabalho, com os nossos colegas de trabalho, na igreja, com nossos irmãos na fé. Podemos ser exemplo. Nós vamos ser copiado ou imitado pelos outros. Então, se você faz uma coisa certa, as pessoas vão lhe imitar, vão lhe tomar como exemplo para fazer uma coisa certa. Mas se você faz uma coisa errada, você acaba fazendo com que as pessoas te imitem ou te copiem por uma coisa errada. Lembre-se de um escarnecedor, alguém que gosta de fazer uma rodinha, seja aqui, ali ou acolá, ele gosta mesmo de que os outros lhe ouçam e começa a contar gracejos, escarnecimentos, piadas, coisas impuras, e os outros acabam fazendo a mesma coisa. Ele conta e os outros passam a contar para os outros. São um exemplo para o mal. Pessoas que praticam o mal, que agem mal, eles são um mau exemplo. E eu e você podemos estar sendo exemplo para alguém. Podemos estar sendo exemplo para as pessoas que nos cercam.
Mas afinal, que tipo de exemplo nós estamos sendo? Paulo, até hoje, passado quase 2000 anos do seu ministério, ele é apontado como um exemplo para todos aqueles que querem se dedicar ao trabalho de Deus, todos aqueles que querem se colocar a serviço de Deus. Ele foi um exemplo. Ninguém fez tanto quanto ele, ninguém produziu tanto quanto Paulo. Um homem que abriu mão da sua própria vida para se dedicar inteiramente a abrir igreja e fortalecer as igrejas já abertas por ele. Ele se dedicava, e ele é um exemplo. Há tantos anos que ele esteve nessa terra, mas ainda hoje ele pode ser citado, pode ser copiado, pode ser imitado, e ele mesmo diz: sede meus imitadores. Foi um homem ímpar. Ele produziu mais do que todos os outros apóstolos. Ele que veio por último, ele me disse, foi um derradeiro. Mas ele pode ser apontado. Olhe para a sua biografia. Olhe para Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Veja o que ele conta a respeito de Paulo. Veja Paulo nas suas epístolas, tantas epístolas que ele escreveu. Veja o volume de escritos que o Espírito Santo produziu através dele. Veja o seu testemunho do seu sofrimento. Nada o fazia voltar atrás, enfraquecer, mas era um homem corajoso para chegar até o final. Sim, se olharmos para as Escrituras Sagradas, vamos encontrar homens e mulheres de exemplo, graças a Deus, pessoas que são dignas de ser imitadas. Mas devemos pensar na nossa própria vida, em nós. Seja você quem for, você está sendo exemplo para alguém, de alguma forma, de alguma maneira. Mas que exemplo você está deixando? Que tipo de imitação as pessoas vão fazer? Porque exemplo, eu disse, é aquilo que pode ser imitado, copiado, um modelo. Como você agir, outros estarão lhe vendo, lhe ouvindo, estão se apercebendo do seu agir e poderão lhe copiar, fazer da mesma forma. Há sim uma responsabilidade em cada um de nós, com as pessoas que nos observam, a começar pela nossa própria casa, nossa esposa, nosso esposo, se você é mulher, nossos filhos, irmãos. Somos modelo ou exemplo para eles. O que eles vão imitar? Existe então um exemplo para o mal. Eu estava pensando na mesma hora que eu olho para Barnabé nas Escrituras, na hora que eu olho para Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, na hora que eu olho para Paulo e tantos outros que nos deixaram exemplos tão preciosos. Mas na mesma escrita, no mesmo registro, nós vamos encontrar Judas, conhecido como Judas Iscariotes. Veja que exemplo este homem deixou, que coisa terrível. E parece que ainda hoje tem alguém que imita esse homem. Ele roubava dinheiro de contribuição, de oferta depositado para sustentar o ministério de Jesus. Veja o que esse homem fazia. Seu feito ficou registrado nas Escrituras. E se seu fim foi terrível, porque ele nem mesmo ele suportou o seu último golpe, querer fazer dinheiro com a vida do mestre, daquele que o chamou e o consagrou para ser apóstolo e ser tesoureiro daquele ministério. Seu fim foi terrível, nem ele mesmo conseguiu segurar
e se enforcou, tirou a sua própria vida. Mas olhamos quantas pessoas têm feito isso, mesmo que o fim dele foi tão terrível. Mas pessoas que copiam, que lançam mão, que se apropriam do que não é seu, que querem roubar dinheiro consagrado, separado, dedicado. Judas Iscariotes também foi um exemplo, mas um exemplo para o mal, para uma obra terrível, uma obra diabólica, que tudo aquilo que é mal também termina mal, tem um fim terrível. Pessoas que se desviam da sinceridade, da honestidade, da verdade, acabam se dando mal, porque sua colheita será assim. Mas o que estamos falando hoje aqui é a respeito do exemplo. Somos observados, as pessoas observam o nosso agir e muitos acabam copiando, imitando. Uma pessoa que fuma, por exemplo, outras pessoas começam a fumar por causa dele. Pessoas que usam drogas também acabam outras pessoas olhando e também usando. Pessoas que usam bebida alcoólica, que se alcoolizam, também acabam semeando este mau exemplo e outras pessoas lhe imitam e também começam a entrar no caminho do álcool. Judas foi um exemplo muito terrível. Um homem que não respeitava nem o sagrado, nem aquilo que era dedicado ao Senhor. Mas eu estava pensando também, quando meditava sobre isso, sobre um exemplo, eu estava pensando num homem, lá no Antigo Testamento, ele foi rei em Israel. Sua vida é muito mencionada, porque ele é um exemplo de maldade, de crueldade, de desvio de um homem que deveria ser um homem de Deus para o caminho das trevas. Seu nome é Manassés. Esse homem foi terrível, deixou um mau exemplo para toda a nação, porque quanto mais posição de liderança nós ocupamos, maior é a nossa influência. Não sei quem você é, o que você faz, sua casa, se você tem família, tem filhos, se você está na igreja ou não está, mas qual é o teu meio social. Quanto maior é a tua posição e a tua liderança, maior é o teu poder de influenciar, de ser um exemplo. Este exemplo tem que ser para o bem. Sua conduta tem que ser reta, honesta, justa. Você tem que ser uma pessoa decente e deixar um exemplo digno de ser imitado ou copiado, ser um modelo. Ninguém pôde ter tanta certeza como Paulo, que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha essa confiança de dizer: você pode me imitar. Manassés foi um homem tão terrível, deixou um exemplo tão mau. Ele chegou a sacrificar seu próprio filho a um deus pagão. Um homem foi terrível. Mas uma coisa interessante na vida de Manassés é que normalmente quando alguém prega sobre a misericórdia e o perdão de Deus e quer usar o melhor exemplo que tem na Bíblia, ele vai citar Manassés. Sim, porque este homem, mesmo tendo sido um homem terrível, ter deixado um mau exemplo, muito ruim, mas quando Deus pesou a mão sobre ele, ele estava preso na mão dos inimigos. Ele caiu em si,
ele se arrependeu e Deus perdoou. Por isso que esse homem também é usado como exemplo a sua vida do perdão de Deus, aonde chega o perdão de Deus. Não há limite para Deus perdoar. A barreira para o perdão é o homem não se arrepender. Manassés se arrependeu, Deus levantou ele do cárcere, voltou a ser um rei em Israel, ainda teve um reinado. É isso que nós temos que fazer. Se temos dado mau exemplo até agora, mas ainda é tempo de nos arrepender, de reconhecer que estamos dando mau exemplo para os outros. Às vezes na nossa própria casa, no meio da nossa família, ou no seio da igreja, seja onde for, que as pessoas possam olhar em nós e ver em nós um bom exemplo, um excelente exemplo, digno de ser imitado. Manassés então foi restaurado por Deus e passou a ser um bom exemplo. Quantas vezes, quem sabe, ele não pensou no arrependimento que lhe vinha das coisas ruins e tremendas que ele fez, deixando um mau exemplo para os outros. Há um caso nas Escrituras, também no Antigo Testamento, que é muito triste, uma história muito triste, um rei chamado Joás. Este homem foi salvo pelo seu tio, quando ainda era criancinha, era bem novo. Ele era bem novo e ele foi salvo, porque sua avó estava matando todos os descendentes, ela queria se apossar do reino. E ele foi salvo por um tio. Tio o criou, cuidou dele, ensinou. Um dia, este tio conseguiu levá-lo a ser coroado como rei de Israel, sendo ainda um menino. Mas o tio o orientava e ele fez um reinado excelente, até que esse tio partiu, morreu, e houve uma guinada na vida deste homem. E agora, pense bem, o filho daquele homem que o salvou é um profeta, e ele profetiza para Joás, lhe advertindo. E sabe o que o Joás fez? Mesmo o seu tio tendo-lhe salvado a vida, e lhe ensinado, e lhe protegido, e lhe guardado, tudo que ele tinha, ele devia àquele tio. Tudo foi por causa daquele tio, que era um sacerdote. Lhe salvou da morte, lhe deu escape, lhe ensinou, lhe guardou, fez acordo com os maiorais de Israel para conduzir ele. Mas quando este homem morre e o seu filho agora se torna um profeta, e este profeta profetiza contra ele, faz ele se aperceber, sabe o que Joás fez? Ele mandou matar um sacerdote chamado Zacarias, mandou tirar a vida. Ele que havia sido salvo pelo pai daquele homem. Que exemplo de ingratidão! Quando você ouvir falar de ingratidão, saiba que o exemplo de ingratidão mais expressivo, quem sabe, de toda a Escritura, é essa história desse Joás, que deixou este mau exemplo de ingratidão. Ingratidão a toda prova, mandando matar aquele seu primo, cujo pai lhe havia salvo a vida. E salvou a vida dele correndo o risco da sua própria vida, porque ele escondeu de alguém que estava assassinando todos os descendentes do rei. Exemplo para o mal. Vamos observar a nossa vida. As pessoas estão atentas ao nosso proceder e nós temos responsabilidade diante de Deus
de ser um bom exemplo, um exemplo digno de ser imitado. Voltando ao texto que nós lemos, primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, Paulo estava instruindo esse jovem obreiro, pastor, colocado por Paulo para pastorear. Ele disse: ninguém despreze a tua mocidade. Ele era novo, estava divertindo a igreja. Não quero que a igreja te despreze por você é novo, mas tem uma coisa, você tem que ser o exemplo, você tem que dar o exemplo, tem que haver exemplo na tua vida. Os outros têm que olhar e poder copiar em ti as coisas certas. Eles podem te imitar. As pessoas podem olhar e fazer igual a você. Você é novo, ninguém te despreze, mas você tem que ser exemplo dos fiéis. Exemplo em quê, Paulo? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, na prática de uma vida cristã correta, autêntica, ser exemplo. É isso que você também tem que ser. Você que nos ouve nesta noite, seja você quem for, more aonde mora, não importa. Que casa você vive, que família você faz parte, que igreja você congrega. Deus espera que você seja exemplo, um exemplo para o bem, uma pessoa em quem os outros podem confiar, as pessoas podem te imitar. Então, hoje muitos dizem assim: não olhe para mim, se você olhar para mim vai ver falha, olha para Jesus. Eles fogem da responsabilidade imposta pela palavra de Deus, porque mesmo que você diga para as pessoas não te observarem, não olharem para ti, mas eles vão olhar, porque você vive, você está se movendo, falando, agindo, interagindo, você está ali convivendo com as pessoas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho e no ambiente da igreja. Deus espera de nós que a gente tenha um agir digno de ser imitado ou copiado. Faça como eu faço, que você possa dizer: adore como eu adore, ore como eu oro, faça como eu faço, se comporte na casa de Deus como eu me comporto, se comporte na sua casa, na sua família, como eu me comporto. É uma responsabilidade nossa, minha e sua, ser exemplo. Exemplo. Muito embora aqui o texto disse que era para ser o exemplo dos fiéis, mas podemos usar a palavra para dizer que Deus espera que sejamos exemplo em todo lugar, também na nossa casa, também no nosso meio de trabalho, em todo lugar onde a gente vá, as pessoas nos observam, e é isso que Deus espera de nós, que sejamos exemplo, exemplo com dignidade, exemplo em que as pessoas possam imitar, possam copiar, possam olhar para nós e dizer: se eu seguir Ele, eu estarei seguro. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ok, chegamos para o final desse programa e agradecemos a todos por estar conosco nesta 1 hora que passou tão rápido. Desejo um feliz Dia dos Pais, que está se iniciando em breve, o Dia dos Pais. Amanhã está todos com seu pai, né, comemorando esse dia. É uma alegria para todos aqueles que ainda têm o seu pai vivo, né? Mas aqueles que não têm, é um momento de relembrar, né, a sua história, relembrar o seu legado, né? Então eu desejo que todos estejam felizes amanhã, comemorando o Dia dos Pais com as suas famílias. E convidamos também a todos para estarem conosco no próximo sábado, às 22 horas, pela Rádio Mais Alegria, o programa Boa Noite com Deus. Nós queremos orar pelos irmãos que
pediram oração, a irmã Cecília e a sua família, né? Que está necessitando de oração da parte precisando que Deus o dê o que ela pede nesta noite. E o pastor Edson vai então encerrando o programa com uma oração para encerrar e também orar pelas pessoas que ligaram nesta noite e estiveram presentes, estiveram ouvindo esse programa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui mais uma noite. Pedimos que o Senhor visite as tuas filhas que nos ligaram e atenda todas as suas petições e todas as suas necessidades. Oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém.